A peste negra foi um dos momentos mais sombrios da história da Europa no século XIV. 3 variações da peste, bubônica, septicêmica e pneumônica, se espalharam como fogo, dizimando cerca de 60% da população. Isso seria equivalente a 450 milhões de pessoas nos dias de hoje. Mas e se você estivesse lá? Será que teria como sobreviver a esse pesadelo? Hoje, vamos explorar as estratégias que poderiam aumentar suas chances de escapar da peste negra. Antes de começarmos, não se esqueça de dar uma força ao canal. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho para receber notificações e deixe nos comentários uma curiosidade que você ache fascinante ou até assustadora sobre esse período. Agora, coloque sua máscara, calce suas luvas e prepare aquele chá cheio de vitamina C, porque estamos prestes a entrar no mundo medieval das pragas. Evite áreas urbanas. Pode ser que tenhamos evoluído em tecnologia e ciência, mas uma coisa não mudou. Os vírus e a biologia humana ainda seguem as mesmas regras. Assim como em 2019, para evitar pegar uma doença mortal, a primeira regra é simples: fique longe de lugares com muitas pessoas. A peste pneumônica, por exemplo, era transmitida pelo ar, através de gotículas liberadas ao tossir ou espirrar. Quanto mais gente ao seu redor tossindo e espalhando germes, maior a chance de contaminação. Já a peste bubônica funcionava de maneira um pouco diferente. Ela era transmitida por picadas de pulgas infectadas que vinham de ratos doentes. Esses roedores, carregados com pulgas infestadas pela peste, criavam um verdadeiro delivery de doença. E, como se não bastasse, as pulgas infectadas podiam saltar de um corpo para outro a até 2 metros de distância, aumentando ainda mais o risco de infecção. Resumindo, manter-se afastado de multidões e evitar qualquer coisa que se mova rápido e rasteje por aí era uma das melhores formas de evitar a peste negra. Melhor mesmo era ficar em casa, isolado, e passar o tempo lendo a Bíblia, ou algo parecido, no caso de quem está assistindo esse vídeo. Mure e isole todas as casas com sinais de infecção. Imagine um lockdown, só que levado ao extremo. Foi exatamente isso que aconteceu em Milão durante a peste negra. A Itália, cercada por água e com incontáveis pontos de entrada, enfrentou muitas rotas de contaminação. Quando a praga começou a se espalhar, as autoridades sabiam que precisavam agir rápido e brutalmente. O líder da cidade na época, conhecido por sua abordagem implacável, tomou uma decisão drástica. Qualquer casa com sinais de infecção seria completamente lacrada. Tábuas eram pregadas nas portas e janelas, prendendo todos os ocupantes lá dentro, saudáveis ou doentes. Essa medida extrema evitava que pessoas contaminadas tivessem contato com o mundo exterior, impedindo a disseminação da doença. Embora essa estratégia tenha sido cruel, condenando famílias inteiras a morrerem juntas dentro de suas próprias casas, ela funcionou. A taxa de mortalidade em Milão foi de apenas 15%, a mais baixa entre as grandes cidades italianas da época. Enquanto outras cidades foram devastadas pela praga, Milão conseguiu minimizar suas perdas ao custo de sacrifícios imensuráveis, tanto em vidas inocentes quanto em liberdade. Uma medida desesperada para tempos desesperados, mas que deixou sua marca na história. Evite os restos dos mortos. A Itália é famosa por suas delícias gastronômicas, como a lasanha. Mas, no século XIV, as ruas de Florença apresentavam uma visão bem diferente, uma cena macabra descrita por um escritor florentino. Imagine as ruas cobertas por corpos em decomposição e sujeira, uma verdadeira lasanha de carne humana, com camadas de vítimas empilhadas. A peste não fazia distinção. Quem estivesse exposto aos mortos logo se tornava parte desse pesadelo. Muitas famílias, sem saber o que fazer, abandonavam os corpos de seus entes queridos nas ruas, sem cerimônia nem enterro. Não havia Game of Thrones para ensinar a todos que os mortos devem ser queimados, e à medida que os corpos se acumulavam, as ruas se tornavam um campo de contágio. A situação ficou tão crítica que surgiu um grupo conhecido como Bikini. Não tinha nada a ver com roupas de banho. Esses homens de classe baixa, também infectados pela peste, foram designados para remover os corpos das ruas. Infelizmente, não demorou para que alguns deles começassem a recorrer a roubos e até assassinatos. Ninguém ousava se aproximar das pilhas de cadáveres, e a Itália teve que lidar com essa tragédia à sua maneira. Enquanto os ricos fugiam das ruas infestadas de peste,
Se refugiando em lugares seguros, o grupo do biquíni trabalhava para manter a cidade limpa. Curiosamente, apesar de todo o caos, não houve uma tentativa massiva de queimar os corpos. O fogo, em muitas crenças da época, era visto como uma força mística de purificação. Porém, a verdadeira solução estava longe de ser encontrada, e os corpos continuavam a ser o ingrediente de uma tragédia de proporções épicas. Um dos notáveis sobreviventes da peste negra foi o Papa Clemente IV. Apesar de um terço dos cardeais de Avignon, onde o Papa vivia, ter sucumbido à doença, o Papa conseguiu escapar da praga. Como ele fez isso? Os médicos recomendaram que Clemente se sentasse dentro de um círculo de fogo, uma medida extrema para proteger sua saúde. E, surpreendentemente, funcionou. Ele nunca foi infectado. Os ratos, que eram os principais transmissores da doença, evitavam o anel de fogo ao redor de corpos saudáveis. Eles provavelmente pensaram, não, obrigado, e seguiram em busca de alvos mais fáceis, sem chamas para atrapalhar. Além disso, os humanos, em sua maioria, também não estavam dispostos a se aproximar de um círculo de fogo só para bater um papo com o Papa. Curiosamente, em 1666, durante o grande incêndio de Londres, a cidade foi devastada pelo fogo, mas esse desastre também teve um efeito inesperado. Destruiu uma grande população de ratos e pulgas, os principais responsáveis pela propagação da peste bubônica. Às vezes, a vida nos ensina lições de maneiras bem misteriosas. Os médicos da época da peste negra usavam uniformes que parecem saídos de um filme de terror, mas, para eles, eram a melhor defesa que tinham. O conhecimento sobre o contágio na época não era nem de perto tão avançado quanto o nosso. O escritor italiano Giovanni Boccaccio lamentava, em seus textos, que os médicos estavam completamente despreparados para lidar com os casos de peste, devido à sua falta de entendimento sobre a doença. Na verdade, os médicos antigos, sem saber, podem até ter contribuído para a propagação da peste por não usarem proteção adequada contra a contaminação. No entanto, após anos tratando a doença, eles finalmente criaram um traje para se proteger. E, sejamos sinceros, o uniforme era bem impressionante. O traje foi introduzido pela primeira vez pelo médico francês Dr. Charles Delorme, e era uma verdadeira obra do século XVII. O conjunto incluía um longo sobretudo de couro, um chapéu e uma máscara que fazia os médicos parecerem pássaros. O bico da máscara era preenchido com ervas e flores, como pétalas de rosa e hortelã, na crença de que esses cheiros agradáveis poderiam proteger contra a infecção. Os médicos acreditavam que a doença se espalhava pelo ar poluído, chamado miasma, e para neutralizar isso, eles achavam que cercar-se de cheiros bons faria a diferença. Além disso, o couro do traje ajudava a proteger contra as picadas de pulgas, ou, quem sabe, as pulgas estavam apenas com medo de enfrentar um pássaro gigante humano. Com esse uniforme, eles tentaram o que podiam para permanecer vivos durante a epidemia da peste negra. Passar o tempo com flagelantes durante a peste negra definitivamente não seria uma boa ideia, e aqui está o porquê. Para quem não sabe, flagelantes são pessoas que se açoitavam ou açoitavam outros como forma de punição, seja por motivos religiosos ou até para satisfação pessoal. Esses indivíduos eram fanáticos religiosos que acreditavam que açoitamento era uma forma de purificar os pecados e faziam isso publicamente. Quando a peste negra começou a se espalhar, muitos europeus acreditaram que a praga era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Para expurgar esses pecados, se entregavam a sessões de flagelação. Por mais que a prática fosse uma forma de purificação, ela não protegia ninguém da peste. Na verdade, os flagelantes acabaram espalhando ainda mais a doença, já que viajavam de cidade em cidade, levando a peste com eles onde quer que fossem. Portanto, se o seu objetivo era sobreviver à praga, provavelmente o melhor a fazer era evitar os flagelantes a todo custo. Imagine que você está colocando sua cidade dentro de uma bolha e impedindo qualquer pessoa suspeita de carregar a peste de entrar. Foi isso que várias cidades europeias tentaram fazer durante a peste negra. Guardas armados ficavam nas entradas, prontos para barrar qualquer um com sintomas de febre baixa. Embora essa abordagem tenha evitado a entrada de pessoas contaminadas, ela também acabou isolando aqueles que já estavam dentro da cidade. E não parou por aí. Algumas cidades europeias, como Veneza, tomaram medidas ainda mais drásticas,
proibindo navios de atracarem nos portos. Os navios do Oriente eram os primeiros a levar a peste para a Europa, e, assim que isso se tornou claro, os portos começaram a ser mais seletivos quanto aos navios que podiam atracar. Em 1348, Veneza implementou um período de 30 dias em que viajantes e mercadorias suspeitas de carregar a doença deveriam ficar isolados, sem contato com ninguém. E, eventualmente, esse prazo foi estendido para 40 dias, o que originou o termo quarentena, um termo que vem da Itália e significa 40 dias. Essas medidas ajudaram a retardar a propagação da peste, mas não foram suficientes. Mesmo com tudo isso, dezenas de milhares de pessoas ainda morreram em Veneza durante a epidemia. Quando se tratava de enfrentar a peste negra, a lei da peste era a lei. Estamos falando de medidas severas, como proibição de navios, isolamento de casas e toques de recolher. Muitas cidades europeias entraram em regime de lei marcial para controlar a propagação da doença. Com uma taxa de mortalidade de 80%, quem poderia culpá-los? Uma cidade como Pistorius, no norte da Itália, não tinha como fechar portos, mas ainda assim impôs restrições rigorosas, limitando importações, exportações, viagens, comércio e até funerais. A ideia era impedir que a peste se espalhasse ainda mais. No entanto, mesmo com todas essas medidas, Pistorius não conseguiu evitar a tragédia. Perdeu cerca de 70% de sua população. E com tantas cidades sofrendo perdas tão devastadoras, as porcentagens de morte eram, sem dúvida, aterradoras. Mantenha-se em boa saúde. É fácil esquecer que, apesar da devastação da peste negra, algumas pessoas realmente sobreviveram à epidemia. E não foi porque seguiram superstições como amarrar galinhas vivas ao corpo ou beber arsênico. Essas pessoas simplesmente tinham sistemas imunológicos fortes o suficiente para lutar contra esse assassino implacável, porque elas cuidavam de si mesmas. Claro, essa era foi muito antes das dietas cetogênicas ou das academias de CrossFit. Mas, mesmo sem internet, as pessoas sabiam que alimentos saudáveis, como a rúcula, eram importantes. Pesquisas recentes confirmaram algo que ainda é verdade hoje. Se você estava com problemas de saúde antes de contrair a doença, suas chances de sobrevivência eram muito menores. Aqueles que estavam desnutridos, com dentes podres ou com o sistema imunológico enfraquecido tinham muito mais risco de sucumbir à peste. Já as pessoas que estavam saudáveis, embora não imunes à infecção, tinham uma taxa de sobrevivência bem maior. Ao contrário da gripe e dos resfriados comuns de hoje, a peste preferia climas mais quentes, aparecendo em maior número durante as estações de verão e primavera. Na verdade, a peste quase desaparecia no inverno. Isso é algo que, se você já ouviu alguém reclamar de gripe no meio de julho, pode até entender. Se você queria aumentar suas chances de sobreviver a uma epidemia de proporções apocalípticas, uma boa ideia seria juntar a família e se mudar para a Noruega. Porém, como a peste evoluiu e se adaptou, ela acabou dizendo algo como: "Talvez eu goste do frio, seus perdedores", e se espalhou por toda a Europa, incluindo a fria Noruega, que teve 30 surtos de peste entre 1348 e 1654, nenhum deles no inverno. A peste gostava de nos deixar na dúvida, não é? Isso nos faz perguntar se as pessoas do século XIV imaginavam que nascer com imunidade seria uma vantagem. E, sim, elas estavam certas. Havia, de fato, uma imunidade genética. Algumas pessoas têm uma pele que parece não envelhecer, outras, olhos azuis como cristais, e algumas poucas, bem poucas, nasceram com imunidade genética a uma doença que teve uma taxa de mortalidade de 80% e causou estragos pela Europa. Os ciganos, em particular, possuíam certos grupos genéticos que pareciam protegê-los da peste. Pesquisas revelaram que existiam genes específicos que poderiam ter ajudado essas pessoas a evitar a infecção. Mas não se engane, não era uma proteção absoluta. Eles ainda podiam contrair a doença, mas essa variação genética parecia desencadear uma resposta imunológica mais eficaz contra a Yersinia pestis, a bactéria responsável por dizimar populações inteiras. Na época, as pessoas acreditavam firmemente em duas ideias totalmente equivocadas sobre como a peste se espalhava. Primeiro, acreditava-se que o forte cheiro de vômito no ar era a personificação física da própria doença. Embora a peste fosse transmitida pelo ar, é claro que doenças não têm cheiro. E segundo,
Muitos pensavam que tudo isso estava acontecendo porque Deus estava furioso com os pecados humanos. Afinal, não havia TV para distrair as pessoas, e em 1328, o pecado estava fora de controle. Sem livros, sem pesquisas, sem o conhecimento que temos hoje sobre como as doenças se espalham, eles até podem ser perdoados por acharem que o ar poluído estava infectando todos. E se nada disso ajudasse, a solução era simples: pegar um rosário, rezar algumas orações extras e esperar o melhor. E se ainda não funcionar, minha dica final para sobreviver à peste: dane-se. Coma, beba e seja feliz. Nosso velho amigo Boccaccio observou que, em meio ao caos, alguns florentinos optaram por viver intensamente. Eles dançaram, cantaram, festejaram e satisfizeram seus apetites de todas as formas possíveis. Enquanto isso, a Europa estava sendo devastada por uma doença dolorosa e mal compreendida, que parecia dizimar uma pessoa a cada 3. Milhares de pessoas seguiram as dicas que mencionamos aqui hoje para tentar evitar a peste, e ainda assim, contraíram a doença. Então, alguns europeus mais espertos pensaram: já sei, vou ao bar. Eles dançaram, beberam e comeram, aproveitando a vida, sabendo que, no fundo, a bactéria era, provavelmente, inevitável. E qual era a expectativa de vida em 1400? Uns 30 anos? Então, o que eles fizeram? Disseram: dane-se. E adivinhe, eles morreram com a mesma frequência daqueles que preferiam uma vida mais comedida. Um brinde a vocês, Europa de 1300. Vocês andaram para que pudéssemos correr. Hoje, a peste ainda existe, mas é tratada facilmente com antibióticos, uma invenção maravilhosa que, na época, ninguém poderia imaginar. A verdade é que nunca teremos plena noção do que era considerar fugir para a Noruega para evitar a peste negra. Então, você acha que teria sobrevivido à peste negra? Deixe seu comentário abaixo.